Olá, no Desinformando de hoje vamos falar sobre racismo no TikTok. No Essa Informa, será que dá para a literacia midiática ajudar o jornalismo? E no Fake Old nós temos católicos mortos no Reino Unido no século XVII, por meio de uma conspiração protestante. Mas será verdade? Não se desliga não, porque afinal de contas, Desinformando está entrando agora. Olá, seja muito bem-vindo. Desinformante está aí para trazer informação para você verdadeira, para que você possa combater esse grande mal do século, que é a desinformação. Eu aqui, professor Cláudio Magalhães, do meu lado sempre presente, Diego de Deus, grande jornalista, pesquisador sobre desinformação, doutorando, sabe tudo, para poder nos deixar bem antenados contra a desinformação. Não vamos perder tempo, entra aí, vinheta, a pior da semana. Diego, o TikTok voltou novamente à baila, né? Com essa história da negociação lá nos Estados Unidos, esse aplicativo que andou um pouco esquecido nos últimos tempos, parece que voltou agora ao foco aí da atenção das pessoas, né? Lá nos Estados Unidos estão fazendo uma campanha para que ela possa ser comprada, para que o aplicativo possa ser comprado por uma empresa norte-americana, mas como você costuma sempre dizer, quando algo é chamado a atenção, preste também atenção com o seu nova maneira de ser olhada pela desinformação. E agora a gente está tendo casos de racismo no TikTok. Como é que é isso, Diego? Pois é, professor, uma ótima semana para você e para todos que nos acompanham. A gente sabe que quando a gente fala de desinformação, uma enxurrada de outras coisas, um monte de lixo vem junto com ela, né? Entre esse lixo a gente tem discurso de ódio, a gente tem teorias da conspiração, a gente tem negacionismo científico, entre outras coisas. E dentro da lógica contemporânea da comunicação, né, professor, a gente sabe que as plataformas digitais, elas colocam esse lixo muito em evidência e de fácil acesso para os seus usuários, como é o caso que aconteceu recentemente, né, nessa última semana, no TikTok, um levantamento feito pela agência Aos Fatos, né, que é uma das agências de verificação que nós temos aqui no Brasil, em parceria com o Instituto Dacor, deu conta de uma quantidade expressiva de vídeos que reproduzem discursos racistas, discursos de ódio presentes no TikTok, principalmente vídeos que são gerados por meio de IA, né? Aqueles vídeos, principalmente a partir daquela ferramenta que o Google começou a disponibilizar em meados do ano, que é uma ferramenta que, enfim, produz um vídeo por meio de inteligência artificial muito real. Dentro desse material que foi levantado, muita coisa foi, né, observada. A gente não vai passar por todas aqui, mas principalmente conteúdos de viés racistas. E o que mais chama a atenção, professor, é que do total foram 57 peças, ou seja, 57 vídeos que foram encontrados. Porém, desses 57 conteúdos, mais de 25 milhões de visualizações foram alcançadas por meio desse material. Então, isso também nos dá a dimensão de como que as plataformas também potencializam o acesso dos seus usuários a esse tipo de conteúdo que representa práticas racistas e que direciona o ódio a determinados grupos sociais específicos, né? Dentro dessa especificidade, por exemplo, a gente pode citar a própria noção de racismo algorítmico, né? Que é uma área de pesquisa que tem crescido muito ultimamente, justamente nesse sentido de observar como que os algoritmos, como as plataformas, a partir do seu treinamento, a partir das suas bases de dados, têm reproduzido discursos racistas em seus ambientes, né? E isso, é claro, dando acesso para os seus usuários, dando voz para esse tipo de discurso de ódio, né, professor? Olha, e o que me assustou aí no print que você colocou aí é a ideia de que acaba sendo disfarçado como se fosse uma piada, né? E vocês que acompanham o Desinformando sabem que a nossa brincadeira aqui, que até visualmente, é também a ideia do embate de gerações, né?
somos gerações bem distintas, embora tenhamos ali talvez até um visual parecido, mas a barba branca e a barba preta mostram que nós temos uma distinção de gerações. Isso é legal e é a ideia também do nosso videocast Desinformando. Isso para dizer que essa história de piada, utilizando racismo, usando muitas vezes a questão da comunidade LGBT, que muitos da minha geração disseram, não, mas a gente contava essa piada antes, a gente fazia essas coisas e ninguém se importava, era muito legal, e agora o mundo ficou mais chato por causa disso. Gente, isso é uma besteira, porque ainda bem que nós evoluímos, né? A ideia é que a gente possa ter uma evolução para isso. Antigamente você tinha muito mais opressão em relação às mulheres, à comunidade LGBT, aos negros, do que a gente tem hoje. Melhorou um pouco, tem muito ainda para resolver, muitíssimo ainda para resolver. Mas é óbvio, quando a gente hoje fala com as mulheres, né, fala com a comunidade LGBT, a gente tem um respeito que foi construído pela luta dessas minorias, né, pela luta das mulheres, pela luta dos negros, pela luta da comunidade LGBT. E aí, a sociedade melhorou com isso. Então, realmente, as piadas que se faziam antes não tem mais espaço para agora. Do mesmo jeito que a opressão às mulheres que se tinha antes, à comunidade LGBT, aos negros, também não se cabe mais, embora os antepassados, as pessoas mais antigas, pudessem achar isso natural. Pois é, gente, a gente evolui, não é mais natural. Isso também tem que ser refletido nas novas mídias, em todos os processos aqui também. Então, não cabe nem como piada. Eu costumo dizer que piada só funciona se as duas pessoas rirem. Uhum. Se as duas pessoas rirem, bacana, né? Ou se as pessoas em torno também acharem graça, né? As pessoas que são ali, de alguma maneira, retratadas por aquela anedota. Beleza, aí é bacana, né? Por isso que muitas das vezes a gente vê os próprios judeus fazendo piadas sobre si mesmo, né? A comunidade LGBT faz sobre si mesmo. Tudo bem, né? Afinal, se eles ali fazem, eles mesmos riem da sua, e é importante que a gente rie de nós mesmos, tá certo. Agora, utilizar do humor para disfarçadamente aprimorar o seu racismo, a sua misoginia, né, a sua homofobia, aí tá tudo errado e nós temos que ajudar que isso não seja não seja veiculado como informação, mas sim como uma grande e perversa desinformação. Não é isso? E olha, sabe quem pode ajudar isso a gente? É o jornalismo. E tem mecanismo para isso. Vamos falar sobre isso no nosso quadro Essa Informa. Pois é, pessoal, o nosso quadro Essa Informa é essa pesquisa informa. A gente está lá, a gente briga tanto com a ideia da desinformação que a gente quer trazer ciência para conversar com a gente também, né? E o nosso próprio videocast, ele tem essa pretensão de ser uma literacia midiática. Isso ajudaria o jornalismo também? Ou você acha que eles estão ali meio... não precisamos de educação, não precisamos disso. Existe hoje uma literatura querendo ajudar o jornalismo nesse sentido, Diego? Com certeza, professor. Hoje eu trouxe mais um texto daquele dossiê da revista Ecopós, né? A gente está abrindo todos os trabalhos, ele ao longo dos nossos episódios, porque realmente tem vários trabalhos muito interessantes que conversam muito com o nosso programa aqui, né? A partir das contribuições que os autores têm feito nos trabalhos que foram publicados. E hoje esse texto da professora Marli dos Santos e da Mônica Caprino, ambas da Casper Libero, né? A Mônica foi docente lá durante um tempo, hoje não está mais veiculada à universidade, mas sempre a gente tem essa relação dela com a Casper Libero, no final das contas. E esse é o argumento que as autoras colocam no texto dessa semana, que é justamente entender como que o jornalismo, que passou por essa situação de desconfiança ou de perda de credibilidade, que culminou nessa desconfiança social que se tem sobre o trabalho de jornalismo, pode ser resgatado, pode ser recuperado a partir das práticas de letramento midiático, de alfabetização midiática, de literacia midiática, independentemente do conceito que a gente for utilizar para tratar a respeito disso. E o mais interessante que elas colocam, vou até trazer aqui, né, um trecho do resumo que ilustra esse argumento, é que elas partem de um referencial teórico que trabalha as dimensões de credibilidade do jornalismo, que são de dois vieses. O primeiro,
uma credibilidade que é constituída, portanto, aquela que constitui o jornalismo enquanto uma instituição democrática, por assim dizer, e aquela que é percebida, que, socialmente falando, é aquela que vale, é aquela credibilidade que é percebida pelo seu público, a grosso modo falando, né? E aqui, nesse caso, as autoras também colocam a ideia de uma credibilidade construída, ou seja, aquilo que o jornalismo constrói como sua própria credibilidade. É claro que nos últimos anos a gente não pode falar que o jornalismo também é um santinho que não tem culpa de nada no final das contas. Nunca foi santo, né? Nunca Vamos foi sempre lembrar isso. Não existe jornalismo isento, nunca existiu. É um negócio, né? E ela vai estar sempre comprometida por aqueles editores. Claro que quanto mais ele se propor como algo isento, melhor. Mas o público, como você falou bem, ele tem que perceber isso. Ele tem que entender isso. E também cabe a esses veículos comprovarem isso. Exatamente. Então, a ideia de uma literacia midiática que fortaleça o jornalismo não é glorificar ou voltar a glorificar o jornalismo, não. É restabelecer uma confiança percebida que foi perdida nesses últimos anos, mas, ao mesmo tempo, desconfiar também do próprio trabalho jornalístico, tendo em vista esses interesses e esses vieses que atravessam a prática profissional jornalística, seja no Brasil, seja em qualquer outro lugar no mundo. Isso é uma prática de letramento, né? Estimular esse pensamento crítico, não ser binário, ou 8 ou 80, mas sim construir essa percepção crítica sobre as coisas que nos cercam. Olha, e a história já comprova isso que o Diego está falando aqui, né? Então, quando a gente lembra, mas eu vou deixar para o Fake Wood a gente falar sobre isso. Roda a vinheta. Então, pessoal, quando a gente fala de notícias, né, e a própria história, a propagação das notícias do passado chegando aqui para a gente sabe que houve grandes e terríveis e sangrentos embates entre católicos e protestantes ao longo da história. Né? A gente sabe de que isso é um registro histórico, isso aconteceu em diversas vezes. Isso, claro, que também era, muitas vezes, enviesados. Notícias que falavam sobre isso não correspondiam à verdade, mesmo porque, afinal de contas, né, você tinha ali quem era o detentor do poder de propagação dessa notícia, queria contar a história de um jeito e outro de outro. Ainda assim, quando a gente estuda história, a gente sabe que teve essas brigas, que teve esses massacres de um lado e de outro, mas há também notícias falsas sobre isso. E o Diego trouxe uma para nós hoje. Qual que é, Diego? Exatamente, professor. É claro, né, que uma desinformação num âmbito muito diferente daquele que a gente tem hoje. Por exemplo, quando a gente está falando de discursos que buscam ali manchar a reputação de determinados grupos, de determinadas pessoas. O caso que a gente traz hoje no Desinformando vem lá da Inglaterra do século XVII, quando um líder protestante chamado Titus Oates, até olhei aqui na minha colinha para não falar o nome dele errado, ele começou a espalhar boatos e arquitetou todo um plano que visava manchar a reputação dos católicos na Inglaterra, alegando que os católicos estavam planejando um assassinato do rei Carlos II à época, né, o rei responsável ali pela Inglaterra. E no final das contas, professor, cerca de 22 homens foram levados à forca pela coroa, né, porque, enfim, o reino estava ameaçado a partir do momento que o rei fosse alvo de um homicídio, de um assassinato. Então, 22 católicos foram mortos nessa ocasião, suspeitos de participarem desse plano, antes de que essa mentira fosse desmascarada. Depois, né, isso veio à tona, isso foi desconstruído, mas o estrago, o efeito prático da desinformação já havia ocorrido naquela situação. E é muito interessante pegar esse recorte, né, do Reino Unido, porque até hoje, por exemplo, pegando um exemplo do futebol, só para a gente poder contextualizar rapidamente, existe uma rivalidade muito grande, que é uma das maiores do futebol mundial, que vem da Escócia, mas, enfim, faz parte ali, né, do Reino Unido, que é Celtic Rangers. Celtic, um time formado por jogadores e torcedores católicos, e o Rangers, um time formado por torcedores e jogadores protestantes. Tem um viés político também, o Rangers mais conservador, o Celtic mais progressista, então algo que permanece até nos dias atuais, claro, num grau muito diferente, mas é um reflexo que a história nos traz na contemporaneidade, né? Rapidinho, próximo quadro, pré-verdades.
Diego, rapidinho para a gente encerrar o programa, lembrando que provavelmente a gente também tem fake news inversas, né? Provavelmente católicos que fizeram fake news também para que pudessem ser condenados e perseguidos os protestantes. O que isso nos ensina, Diego? Sobre quando a gente está falando, né, professor, dessa ideia de discursos de ódio, de atacar determinados grupos por desavenças entre crenças, entre percepções de mundo e etc. O primeiro ponto que a gente tem que pensar quando a gente reflete a respeito da plataformização das nossas vidas nos dias atuais é se nós não estamos contribuindo também para essa propagação, para essa reprodução de discursos de ódios, misóginos, racistas. Mesmo achando que é piada. Mesmo achando que é piada, mesmo que esse discurso venha transvestido ou embalado como uma piada, como a gente já viu no Brasil, muitos humoristas ganhando dinheiro fazendo piada a partir disso, e ganha dinheiro porque tem público a partir disso, né? E as plataformas dão palco também para esse tipo de humor que não tem um mínimo de graça. Então, uma das premissas da literacia transmídia, especificamente falando, é o que nós fazemos com os nossos dispositivos midiáticos, né, ou as nossas plataformas, para que nós não caiamos nesse local de disputa, né, que reproduza preconceitos e que, no final das contas, só contribui para a desinformação e não a combate. E lembrando, pessoal, que o Desinformando não está aqui defendendo censura desses comediantes. Na realidade, a liberdade de expressão de dizer, sim, exceto quando, na realidade, você tem um problema legal, né? Racismo é ilegal, misoginia é ilegal, né? Opressão a qualquer tipo de pessoa ou grupo social é ilegal. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando ao contrário, né? Se você recebe uma piada, se você recebe uma manifestação, um comediante conta uma piada ruim, que seja uma piada que esteja nessas categorias todas que a gente falou, né? Ignore e não passe adiante, né? Porque o que as pessoas querem é público, e se deixar de ter público, a gente vai melhorando cada vez mais a informação. Semana que vem, nós estamos de volta. Um abraço! É isso, pessoal. Até a próxima.